E se tudo o que você acredita sobre controle, manipulação e consciência for apenas um véu, fino, ilusório e prestes a ser rasgado? E se o narcisista que te atormenta não for apenas uma pessoa, mas a manifestação externa de algo muito mais sombrio, escondido dentro da sua própria psique? Carl Jung não via os monstros apenas lá fora. Ele sabia que o verdadeiro inimigo veste máscaras internas e que algumas dessas máscaras se parecem perigosamente com as pessoas que mais te ferem. Você já se perguntou por que mesmo quando se afasta, você ainda sente o domínio dele dentro de você? Talvez não seja apenas influência, talvez seja possessão simbólica. Há forças psíquicas que operam como marionetistas invisíveis. Elas puxam os fios do medo, da dúvida, do desejo de aprovação. Você acha que está pensando, mas não percebe que está sendo pensado. Jung chamou isso de inconsciente coletivo, mas dentro dele habitam arquétipos que sabem manipular sem serem vistos. O narcisista é só o teatro. O roteiro está em outro lugar. Cada golpe cerebral proibido que você está prestes a descobrir não é um truque externo. É uma chave que gira por dentro, abrindo portas que você jurava manter trancadas. Você já tentou argumentar com um narcisista? Já tentou mostrar a verdade com lógica, empatia ou gritos? E falhou. Sempre. Porque o campo de batalha nunca foi racional. É simbólico, arquetípico, invisível aos olhos, mas visceralmente sentido na alma. A questão não é o que ele diz, é o que ele desperta em você. E se eu te dissesse que controlar um narcisista não exige força, mas silêncio, que os maiores golpes são imperceptíveis, mas devastadores, seriam essas técnicas uma ameaça ou uma libertação? Jung sabia que quem controla os símbolos controla a realidade, e que todo narcisista teme o mesmo inimigo, alguém que não reage mais, alguém que opera em outra frequência. O vídeo que começa agora não é uma simples exposição de estratégias. É um mergulho num submundo psicológico, onde o que está em jogo não é apenas o controle de uma pessoa, mas o resgate da sua própria soberania psíquica. Você acha que vai aprender a controlar o narcisista, mas talvez descubra algo muito mais perigoso, como ele controlava você o tempo todo. Se você continuar, verá as camadas desmoronando uma a uma. Mas cuidado, há segredos que, uma vez revelados, não podem mais ser esquecidos. E há espelhos que, ao serem encarados, devolvem um reflexo que você nunca imaginou ver. Este não é um vídeo comum. É um ritual de percepção. E a primeira porta está prestes a se abrir. Se você ainda respira fundo, é porque algo em você já sabe que o que está prestes a ser dito era o que você mais temia ouvir. Você está pronto? Há dores que não gritam, elas murmuram em silêncio, dia após dia, como se vivessem na espinha dorsal da alma. Você tenta ignorá-las, mas elas aprendem a sorrir junto com você. O narcisista é a faísca, mas a combustão é interna. Ele apenas revela o que sempre esteve ali. As vozes caladas da infância, os medos que você herdou sem perceber, a culpa que foi plantada no seu peito como se fosse amor. Jung dizia que aquilo que você não traz à consciência volta como destino. E talvez seja isso que tenha te trazido até aqui. O desconforto de reviver um padrão que você nunca escolheu, mas que parece te escolher sempre. Você já se perguntou por que determinadas pessoas têm o poder de te desmontar? Com um olhar. Não é magia, é trauma, reconhecendo trauma. O narcisista não te controla porque é mais forte. Ele te domina porque conhece, instintivamente, a frequência exata da tua dor não resolvida. Ele é o eco que encontra abrigo na tua carência.
o reflexo sombrio do que você não conseguiu curar. E então começa o ciclo. Você se entrega esperando redenção e recebe punição disfarçada de atenção. No começo parece cuidado. No fim, parece que você nunca existiu. Há uma armadilha quase sagrada em tentar ser visto por alguém que só olha para si mesmo. Você se molda, se curva, se perde. Acredita que, se for boa o suficiente, ele finalmente vai te reconhecer. Mas tudo o que ele reconhece é a tua entrega. Não como gesto de amor, mas como evidência do poder que exerce. Jung via isso com clareza. O narcisista é um símbolo vivo do ego inflado, mas frágil. Um deus de barro, sustentado por aplausos emocionais. Se você para de oferecer adoração, ele racha. E é aí que os golpes proibidos começam a agir. Não com força, mas com ausência. O verdadeiro controle nunca vem do grito, vem do vazio. O narcisista não sabe como lidar com o silêncio que não busca aprovação, com a presença que não se curva, com o olhar que já viu o abismo e não se assustou. Esses golpes mentais, de que falaremos, não são táticas, são estados de consciência, portais internos que só se abrem quando você cansa de se reduzir para caber dentro de alguém. Quando você entende que parar de reagir é começar a renascer. Mas há um preço para essa travessia. Porque ao aprender a controlar um narcisista, você não está apenas aprendendo sobre ele, você está encarando o espelho que ele representa. Está acessando partes de si que preferia manter enterradas. A fome por validação, o medo da rejeição, a esperança secreta de ser salvo. Tudo isso vem à tona e você precisa decidir. Continua buscando o amor de quem te fere ou começa a amar a si mesmo o suficiente para ferir o ciclo? Talvez esse vídeo não seja sobre o narcisista, talvez ele seja sobre você, sobre a parte sua que se acostumou com o mínimo, que aceitou migalhas emocionais como se fossem banquetes. Jung sabia. Aquilo que negamos em nós aparece como destino, como padrão, como prisão. O controle que você deseja exercer é, na verdade, o controle que você precisa retomar dentro. Silenciosamente, radicalmente, definitivamente. Não se engane, isso não vai ser fácil, porque existe uma parte sua que ainda acredita que precisa provar algo, que quer vencer o narcisista no próprio jogo, mas vencer aqui não é destruir, é deixar de jogar. É aprender a ver a manipulação antes que ela comece, sentir o enredo sendo costurado e rasgá-lo antes que te envolva. Não com violência, mas com presença, com clareza, com a estranha sensação de que, pela primeira vez, você não precisa mais ser validado para existir. E se você continuar, vai perceber que cada golpe cerebral proibido não é um ataque, é um descondicionamento, uma quebra de hipnose, um despertar. Não espere truques, espere revelações. Elas virão como facas e como abraços, porque às vezes é preciso sangrar um pouco para deixar de ser a marionete e se tornar, enfim, a autora da própria história. Há um momento, quase imperceptível, em que o jogo vira. Não é quando você grita, não é quando você confronta. É quando, sem dizer uma única palavra, você deixa de reagir. E no silêncio, algo se quebra. Porque o narcisista não precisa que você o enfrente. Ele precisa que você o alimente. E a sua reação, qualquer que seja, é comida para o monstro. O primeiro golpe, como você já intuiu, é o silêncio que desarma. Mas agora entramos no segundo. O segundo golpe cerebral proibido, um dos mais poderosos, um dos mais perigosos, um que o próprio narcisista teme com pavor primal, o espelho invertido. Você sabe o que acontece quando um espelho deixa de refletir? Quando, ao invés de devolver a imagem que o narcisista projeta, ele começa a devolver
vazio. Jung dizia que o inconsciente tem horror ao confronto direto. Quando um ego inflado se vê diante de uma superfície que não o valida, não o alimenta, não o sustenta, ele colapsa. E esse colapso não é visível aos olhos comuns. Ele é interno, ele é lento, mas ele é fatal. O segundo golpe consiste em inverter o reflexo, em ser espelho que confunde, que devolve perguntas ao invés de confirmações, que escancara o vazio que o outro se recusa a ver. Quando você aplica o espelho invertido, você deixa de ser um personagem no teatro dele e se transforma no palco. Frio, neutro, imóvel. O narcisista depende de uma plateia. Sem ela, ele se desintegra. Mas mais do que a ausência da plateia, o que o destrói é a plateia que não entende mais a peça, que não reage ao drama, que observa, como se estivesse assistindo a algo pequeno, ridículo, patético. O narcisista não suporta ser diminuído, nem mesmo em silêncio. Esse golpe o desumaniza, não pela violência, mas pela neutralidade absoluta. E é aí que ele começa a mostrar quem realmente é. Não um gigante, mas um menino ferido, escondido atrás de gritos ensaiados. Jung escreveu que o encontro com a sombra é sempre um evento destruidor, mas também libertador. A sombra do narcisista é o medo de ser irrelevante. Quando você se recusa a ser tocado pelo enredo dele, você está revelando essa sombra. E ela reage com fúria. Ele pode tentar manipular, chorar, ameaçar, seduzir. Mas tudo isso são tentativas desesperadas de recriar a simetria que perdeu. A simetria onde ele era o centro e você o satélite. No espelho invertido, o centro desaparece e o satélite encontra seu próprio eixo. Talvez agora você comece a entender que controlar um narcisista não é sobre fazer algo a ele, é sobre desfazer algo em você. Esse segundo golpe exige que você morra simbolicamente, que abra mão da necessidade de provar, justificar, ser entendida, que suporte a dor de não ser vista, mas não mais pela falta do outro, e sim por você finalmente ter parado de se perder nele. E essa é uma dor profunda, porque durante anos você foi programada para se enxergar através do olhar alheio. Quando esse olhar não existe mais, quem é você? O espelho invertido é, na verdade, um rito de passagem, um retorno ao próprio centro. Quando você aplica esse golpe, o narcisista pode reagir com violência emocional. Pode te chamar de fria, distante, cruel, porque ele precisa que você se sinta culpada. Ele precisa que você volte a desempenhar o papel. Mas você já entendeu. Não há libertação no palco. Há libertação apenas no bastidor. Quando você percebe que o script era uma prisão e o silêncio, a chave, você vai sentir medo. Medo de perdê-lo. Medo de perder o controle. Medo de estar sendo dura demais. Mas esses medos não são seus. São os fantasmas emocionais deixados por anos de manipulação sutil. Jung diria que você está tocando no inconsciente coletivo da vítima. Aquele arquétipo que diz que o amor exige dor, que o afeto precisa ser merecido, que o silêncio do outro é sua culpa. Quebre isso, quebre agora, porque só quem se permite quebrar é capaz de se reconstruir sem moldes antigos. Esse segundo golpe é tão poderoso porque ele atua no invisível. Não há gritos, não há brigas. Há uma ausência que pesa mais do que qualquer presença. Uma ausência que desestrutura, que desconstrói, que revela. O narcisista vai tentar tudo para recuperar o controle, mas ele está tentando controlar alguém que já não está mais jogando, e essa é a maior afronta que ele pode receber. Porque para o narcisista não há pior tortura do que ser ignorado por quem ele achava que possuía. E aqui você descobre algo que muda tudo. O poder está no que você não oferece. Não ofereça justificativas, não ofereça respostas, não ofereça o reflexo que ele espera. Seja o espelho que confunde, que devolve silêncio, que não segue.
Roteiro. Porque nesse espelho, ele não vê mais você, ele vê a si mesmo, nu, vazio. E pela primeira vez, ele sente aquilo que você sentiu tantas vezes, o desamparo de não ser reconhecido. Mas diferente de você, ele não sabe o que fazer com isso. Respire, sinta. Você está começando a recuperar aquilo que lhe foi arrancado sem que você percebesse. A voz interna, a presença que não implora, a clareza que não negocia. Esse é o segundo golpe. E ele não está no que você diz, está no que você não precisa mais dizer. O resto, ele sente, e esse sentir o corrói. Você já percebeu que existe uma dor que vicia? Um tipo de sofrimento que, apesar de corroer, se torna familiar? O narcisista sabe disso. Ele aprendeu, talvez inconscientemente, que há um modo de manter você acorrentado sem algemas visíveis. E o que ele usa não é força, é dúvida. A dúvida te enfraquece. Faz você duvidar da própria percepção, da própria voz, da própria memória. E quanto mais você duvida, mais ele decide por você. Mas o que acontece quando, pela primeira vez, você cria realidade em vez de apenas reagir à realidade que ele impôs? É aí que entra o terceiro golpe cerebral proibido, a inversão da narrativa. Jung dizia que o inconsciente não diferencia o que é vivido do que é profundamente imaginado. E o narcisista explora isso. Ele constrói narrativas onde você é sempre o erro, a falha, a causa do caos. Ele edita a história e entrega a você um roteiro já manipulado, esperando que você apenas atue. Mas quando você percebe que pode escrever uma nova narrativa, que pode olhar para a mesma história, com outros olhos, com outra lente, com outro eixo, tudo muda. Porque agora você não apenas resiste ao jogo, você começa a escrever as regras. Esse golpe é tão sutil que parece uma revolução silenciosa. Você não precisa confrontar a versão dele, você não precisa provar que está certa. Você apenas narra para si mesma uma nova versão dos fatos. Não como defesa, mas como declaração de soberania psíquica. A narrativa dele diz: você é fraca. A sua passa a dizer: fui ferida, mas estou acordando. A narrativa dele diz: você é instável. A sua responde: meu corpo reagiu à manipulação, não à loucura. A narrativa dele te prende, a sua te devolve. Esse é o terceiro golpe, porque desorganiza a mente do narcisista ao romper o controle narrativo. Ele percebe que pela primeira vez você não está tentando convencê-lo. Você está apenas vivendo outra história. E pior, sem precisar da aprovação dele. Isso o enlouquece, porque o que mais o assusta não é ser desafiado, é ser ignorado como narrador da realidade. Ele deixa de ser o editor-chefe da sua história. E sem esse poder, ele é apenas uma versão perdida, tentando parecer definitiva. Você começa a perceber que, ao longo de toda a relação, ele não controlou você. Ele controlou a história, que você contava a si mesma sobre o que estava acontecendo. Ele te fez acreditar que você era o problema, a causa, o exagero, a tempestade. Mas e se tudo isso for mentira? E se por trás de cada crise houver uma manipulação sutil? E se o caos sempre teve um objetivo: te manter emocionalmente dependente? Esse golpe consiste em virar a câmera, apontá-la para o bastidor, mostrar a edição, ver o que antes estava escondido pela maquiagem do discurso dele. A inversão da narrativa não é vingança, é libertação. Você começa a dar novos significados para os episódios antigos. Começa a sentir raiva de onde antes sentia culpa. Começa a lembrar com lucidez onde antes havia neblina. Começa a dizer: não foi minha culpa. Começa a se perguntar: por que aceitei tanto por tão pouco? E essas perguntas, essas simples, dolorosas, poderosas perguntas, começam a destruir o império invisível que o narcisista construiu dentro de você.
Jung falava sobre individuação, o processo de tornar-se quem se é de verdade, livre das máscaras que o mundo impõe. Inverter a narrativa é isso. Remover o papel imposto, destruir o arquétipo da vítima passiva, reescrever a própria origem. Você deixa de ser coadjuvante no drama dele e se torna protagonista da sua redenção. Isso não acontece de forma repentina. A narrativa antiga vai tentar voltar, vai implorar por atenção. Mas você já sabe, todo enredo que não te cura, te aprisiona, e você escolheu a cura. Claro, ele vai perceber. Vai sentir que algo está errado para ele, porque as frases dele não produzem mais culpa, as ameaças não despertam mais medo, as manipulações não causam mais resposta. É como se você tivesse mudado de frequência e ele ainda estivesse tentando te controlar com os comandos antigos. O narcisista só opera na ilusão. Quando a luz entra, ele se perde. E quando você para de viver na versão dele, ele começa a viver na sombra da sua ausência. E o mais assustador acontece. Você começa a se lembrar de quem você era antes de tentar ser o que ele queria. Antes da distorção, antes da simulação, antes da culpa. Você se reencontra. E esse reencontro é aterrorizante e sagrado ao mesmo tempo. Porque junto com a verdade vem o luto pela mulher que você abandonou para caber na narrativa dele, mas também vem a força de quem viu o abismo e escolheu voltar. Esse terceiro golpe não destrói o narcisista, destrói a ilusão, e essa destruição é a única que realmente importa. Porque uma vez que você enxerga a verdade, ela não pode mais ser invisível. A máscara não cola mais. O feitiço não atua mais. A história que você conta sobre si mesma muda, e com ela muda o final. Porque toda história que começa com dor pode terminar com libertação, se você tiver coragem de reescrever o meio. Às vezes, é preciso desaparecer para se tornar visível. O narcisista se alimenta da sua presença, mas não da sua presença real, e sim da versão fragmentada de você que ele construiu. Ele precisa da sua energia como espelho, da sua atenção como sobrevivência, da sua inquietação como combustível. Ele observa cada microexpressão, fareja sua culpa como um predador sente o cheiro do sangue. Mas há um momento em que tudo isso perde o efeito, e esse momento acontece quando você aprende o que Jung chamava de retirada psíquica. Não é afastar o corpo, é apagar o rastro energético. É aqui que surge o quarto golpe cerebral proibido, a desconexão vibracional. Esse golpe é invisível, silencioso e por isso devastador. Ele não se anuncia. Ele simplesmente acontece. De repente, você já não vibra na mesma frequência. O olhar que antes buscava aprovação, agora vê com neutralidade. O coração, que antes acelerava, agora repousa. Você não fugiu, você não atacou, mas de alguma forma você sumiu. E esse desaparecimento assombra o narcisista, porque ele sente que algo mudou, mesmo que tudo pareça igual. Ele te procura no padrão antigo, mas você já não responde ao mesmo comando. É como tentar manipular um espelho quebrado. O reflexo já não obedece. Jung dizia que há momentos em que a alma recua para se proteger, mas há outros em que ela recua para se libertar. A desconexão vibracional não é sobre afastamento físico. É sobre interromper o fluxo de energia emocional que o narcisista sempre sugou de você. Você deixa de vibrar na dor, na culpa, na expectativa, e passa a vibrar em algo que ele não reconhece. Integridade. Não é arrogância, é inteireza. Você deixa de ser fragmento tentando se justificar e se torna presença que não se explica. Esse quarto golpe é o mais silencioso e, por isso, o mais violento aos olhos dele. Porque ele não entende o que aconteceu. Você ainda está ali, talvez ainda fale, talvez ainda responda. Mas algo essencial se foi.
E ele sente isso como morte, porque para o narcisista, a sua energia é vida. Quando ela não o alimenta mais, ele colapsa. Começa a tentar de tudo para reacender o vínculo. Provoca, chora, promete. Mas você já saiu, não fisicamente, mas no lugar que importa, no campo invisível, onde ele sempre teve acesso irrestrito. Ele vai tentar culpar você. Vai dizer que você mudou, que está fria, que está distante, e vai usar a sua empatia contra você. Porque ele sabe onde ainda existem brechas. Ele sabe que em algum lugar dentro de você há ainda o desejo de ser justa, de ser boa, de ser compreendida. Mas agora você sabe. Sua empatia não pode mais ser ferramenta de controle. Jung alertava sobre o perigo do excesso de luz, porque luz demais cega, e você, por tentar ser luz, foi devorada. Agora, você apaga o farol e caminha na sua própria noite. A desconexão vibracional é um gesto interno, não é gritar que acabou. É saber que acabou e não precisar explicar. O narcisista espera uma guerra emocional, mas você não dá isso a ele, porque isso o alimentaria. Você oferece silêncio com firmeza, presença sem entrega. Você existe, mas fora do alcance, e isso o desconstrói, porque tudo o que ele sabia manipular em você já não existe mais. É como se ele estivesse tentando acessar um programa que foi desinstalado. Mas atenção, esse golpe exige coragem, porque desconectar-se também vai revelar o quanto você estava viciada nessa dinâmica. Você vai sentir um vazio, vai parecer que perdeu algo, mas esse algo era a prisão. E o vazio não é ausência, é espaço. Espaço para você reencontrar partes de si que foram esquecidas no processo de agradar, ceder, tentar salvar alguém que nunca quis ser salvo. E esse reencontro dói, mas também cura, porque ele não acontece com barulho. Acontece no silêncio mais profundo da alma. Jung dizia que a cura não é linear, ela é circular. Você vai voltar a duvidar. Vai querer ouvir a voz dele mais uma vez. Vai pensar se exagerou. Mas isso é o trauma tentando se manter vivo, porque o narcisista, mais do que qualquer coisa, planta dúvidas em você. E cada dúvida é uma corda que ele pode puxar. Mas agora, você aprendeu a soltar. Soltar a necessidade de provar, de explicar, de negociar. O quarto golpe é sobre isso. Desligar a tomada emocional. E observar o que acontece quando o sistema perde a fonte de energia. O mais impactante é que, ao aplicar esse golpe, você começa a lembrar como era viver sem o peso do controle alheio. Começa a recuperar o riso espontâneo, a intuição limpa, a paz sem explicação. E percebe que o que parecia amor era ansiedade, o que parecia carinho era controle, o que parecia conexão era dependência. E nessa percepção, algo renasce. Algo que estava adormecido há tempo demais. O direito de ser você, inteira, íntegra, invisível se quiser, inalcançável se precisar. Esse é o quarto golpe. Um golpe sem toque, sem ruído, mas com efeito devastador. Porque enquanto o narcisista se debatia nas suas reações, ele não percebeu que a única coisa que realmente lhe dava poder era o acesso vibracional. Agora que esse acesso está cortado, ele sente, ele implora, ele ameaça, mas nada mais penetra, porque você já se retirou. E esse retiro é sagrado. Há momentos em que o silêncio não basta, em que a retirada psíquica já aconteceu. Em que o espelho está quebrado, a narrativa foi reescrita e a vibração foi cortada. E mesmo assim, ele ainda ronda, ainda tenta, ainda grita, mesmo que com gestos. Há um tipo de narcisista que não desiste porque ele não sabe existir sem o papel que você representava. É nesse território que entra o quinto golpe cerebral, proibido. A transmutação da dor em poder simbólico. Esse golpe não é apenas defesa. Ele é alquimia.
Ele é o momento em que você usa tudo o que te feriu, não para reagir, mas para se tornar intocável. Carl Jung acreditava que tudo o que não é integrado se volta contra nós. O que não é digerido nos adoece. O que não é nomeado nos aprisiona. A dor que você viveu não pode ser apagada, mas ela pode ser usada como símbolo, como fogo de transformação. O quinto golpe consiste em interromper o ciclo da repetição. É quando você para de tentar se proteger e começa a se reconstruir a partir das ruínas. Ele não é apenas tático, é existencial, porque o narcisista te treinou a pensar que a dor era um fracasso, mas agora você entende que ela é portal. Esse golpe é o mais difícil, não porque exija ação, mas porque exige rendição. Ele exige que você abrace o trauma não como algo a ser superado, mas como parte da sua mitologia pessoal. Não há vingança nesse gesto, há transcendência. Jung nos lembra que a vida pede sentido e não fuga. Quando você decide transformar a sua dor em linguagem, a sua humilhação em sabedoria, a sua história em símbolo, o narcisista perde para algo maior. Algo que ele não pode tocar, porque agora você não está apenas reagindo, você está criando significado. É por isso que esse quinto golpe parece invisível para os olhos comuns, mas sagrado para os olhos da alma. Você começa a entender que a dor era a iniciação, que tudo aquilo que parecia destruição era, na verdade, lapidação. Você passou pelo fogo e não virou cinzas, virou essência. Isso o desestrutura, porque ele acreditava que você sairia destruída. E agora, diante da mulher que renasceu, ele não sabe mais que jogo jogar, porque você não tem mais o mesmo nome, nem o mesmo corpo, nem o mesmo centro. Quando você internaliza esse golpe, o narcisista começa a parecer pequeno, não por arrogância sua, mas porque a lente da percepção mudou. O que antes parecia poder, agora soa como desespero disfarçado. O que antes era sedução, agora é ruído. Você vê, mas não se envolve. Você sente, mas não responde. E é aí que acontece o milagre mais silencioso. Ele para de existir dentro de você. O espaço que ele ocupava agora é ocupado por algo maior. Você, inteira, ferida, sábia, viva. É importante entender que a transmutação da dor não acontece da noite para o dia. Ela vem como ondas. Algumas vezes você vai sentir que regrediu. Vai querer recuar, chorar, sumir, mas não se engane, até as lágrimas agora têm outro sabor, porque você já não chora mais por ele. Você chora pela parte sua, que acreditou que precisava dele, que se encolheu, que se calou, que se esvaziou. Esse luto é necessário, porque só ele pode limpar o caminho para o novo arquétipo que está nascendo em você. Jung dizia que cada ser humano tem um self, uma centelha sagrada que aguarda o reencontro com a consciência. O narcisista tentou esmagar essa centelha, mas você a protegeu, mesmo sem saber, mesmo sangrando. Agora, ela começa a queimar de novo. E é dessa chama que você tira o poder simbólico, o poder de não mais buscar fora o que sempre viveu dentro, o poder de não mais mendigar validação, o poder de ser, não como ato de resistência, mas como estado natural do espírito. A verdadeira punição para um narcisista não é o abandono, é ver que você se tornou livre de forma definitiva, que a dor que ele infligiu não te destruiu, te moldou, que o que ele chamava de fraqueza virou sua força, que as palavras dele agora são apenas ruído, que o controle evaporou. Esse quinto golpe é silencioso, mas é irreversível, porque uma vez que você usa a dor como matéria-prima simbólica, ela nunca mais te domina. Ela se torna parte da sua lenda pessoal. E ninguém controla quem já escreveu sua própria mitologia. Nesse ponto da jornada, o narcisista já não reconhece você, e essa é a vitória.
Ele te observa, tentando reencontrar os botões, as reações, as antigas brechas. Mas agora tudo o que ele vê é espelho, reflexo de si mesmo, sombra, solidão. Você não o destruiu, apenas se desfez. E nesse desmanche, você se refez. Porque quem aprende a transformar a dor em símbolo se torna indomável. E quem é indomável não pode mais ser controlado. Você já parou para pensar por que algumas pessoas têm tanto medo de sua liberdade? O narcisista não teme sua ausência, ele teme a sua emancipação. Porque enquanto você reage, ainda é dele. Enquanto você grita, ainda responde. Mas quando você se torna livre, radicalmente livre, ele perde a única coisa que realmente sustentava o jogo, o poder sobre sua alma. E é aqui que o sexto golpe entra, o mais silencioso, o mais perigoso, o mais sagrado, a aceitação absoluta da própria sombra. Carl Jung dedicou a vida a estudar essa força oculta que habita em todos nós, a sombra. Aquela parte renegada, exilada, que você foi ensinada a esconder. E o narcisista soube disso. Ele farejou a sua culpa, a sua repressão, os pedaços seus que você temia. Ele tocou neles, manipulou, transformou suas feridas em correntes. E por isso você se encolheu. Tentou parecer luz o tempo todo. Tentou ser perfeita, ser boa, ser justa. Mas no fundo, você tinha medo daquilo que carrega por dentro. E esse medo te tornava controlável. O sexto golpe, então, é brutal. Ele pede que você pare de fugir, que pare de negar, que abrace com os dois braços da alma tudo aquilo que te ensinaram a esconder. Sua raiva, sua fúria, sua sexualidade, sua sede de poder, sua escuridão. Porque enquanto você rejeitar sua sombra, o narcisista vai usá-la contra você. Vai te envergonhar, te desacreditar, te desestabilizar. Mas quando você olha nos olhos do monstro interno e diz, eu vejo você, ele perde o poder. Porque ele é parte de você. E tudo o que é aceito não pode mais ser usado como arma. É nessa aceitação que você se torna inteira. Não perfeita, não imaculada, mas real, completa, humana. Jung dizia, não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Quando você faz isso, algo muda no ar. O narcisista sente. Ele não sabe dizer o quê, mas ele percebe que algo se descolou, que o fio que o ligava a você se rompeu. Porque agora você já não precisa esconder quem é. E quem não se esconde não pode ser chantageado. Esse golpe não é fácil. Ele vai te confrontar com memórias que você preferia esquecer, com vergonhas que você tentou soterrar, com desejos que te ensinaram a silenciar. Mas ele também vai te libertar, porque a sombra, quando integrada, se torna fonte de força, de intuição, de presença. E o narcisista, que antes manipulava sua culpa, agora se vê diante de uma mulher que já não tem nada a esconder, nada a provar, nada a negar. E esse é um tipo de poder que ele nunca poderá controlar. Você vai sentir medo. Vai achar que, ao abraçar sua sombra, está se tornando igual a ele. Mas não se engane, você não está se tornando narcisista, está se tornando inteira. A diferença é que você sabe quem é e não precisa dominar ninguém para se sentir viva. Não precisa manipular para se proteger, não precisa mentir para ser aceita. Essa consciência, esse enraizamento em si, esse retorno ao centro, é o fim do feitiço, o fim do teatro, o fim da marionete. A aceitação da própria sombra também vai te revelar algo que talvez doa mais do que tudo. Que você permitiu certos abusos não apenas por ignorância, mas por necessidade, por carência, por medo de ficar sozinha, por fome de pertencimento. E tudo bem, isso não é fraqueza, é humano. Mas agora você vê, agora você sabe. E saber muda tudo. Porque quem desperta não volta a dormir no mesmo travesseiro. O veneno já não embriaga.
O gesto já não ilude, a palavra já não hipnotiza. Esse sexto golpe é a finalização de um ciclo arquetípico. É o renascimento da mulher consciente, não no discurso, mas no corpo. Ele não pode ser ensinado, ele precisa ser vivido, precisa ser sentido nos ossos, no ventre, no silêncio entre uma respiração e outra. Ele é o momento em que você diz, chega, mas não como revolta, como libertação. E a libertação não tem barulho, ela tem presença. Uma presença que o narcisista não sabe nomear, porque ela não depende mais dele para existir. Quando você aceita sua sombra, você também aceita a luz que vem junto. Você não precisa mais esconder o brilho para não ser atacada. Você não precisa mais se encolher para caber nos limites de outro. E o narcisista percebe, você se tornou inalcançável, porque agora tudo aquilo que ele usava contra você, suas falhas, seus traumas, seus excessos, agora são matéria-prima da sua consciência. E consciência não se manipula, não se prende, não se dobra. Esse é o sexto golpe e o mais definitivo. Porque ele não atinge o narcisista diretamente. Ele dissolve o próprio campo de atuação dele. É como se o palco tivesse sido desmontado, as luzes apagadas, a cortina caída, e você saído pela porta da frente, com a cabeça erguida e a alma inteira. Às vezes, não é a resposta que cura, é a pergunta que permanece em silêncio, latejando como um tambor ancestral no fundo da alma. Você não precisa compreender tudo agora. Talvez não compreenda nem amanhã. Porque algumas verdades não chegam com palavras, chegam como presságios, como pulsações mudas dentro do peito, como algo que treme por dentro quando o mundo parece quieto demais. O que você viveu aqui não é um fechamento, é uma fresta, um portal que se abre de dentro para fora, e uma vez aberto jamais se fecha do mesmo modo. Durante essa travessia, você não enfrentou apenas um narcisista. Enfrentou sua fome de amor, sua necessidade de ser escolhida, seu impulso de apagar a si mesma para caber na história de outro. Não foi apenas sobre golpes, mas sobre espelhos, sobre enxergar a si mesma não como vítima, mas como a mulher que sobreviveu e que agora renasce com os olhos ainda molhados, mas acesos. O narcisista era apenas o símbolo. A verdadeira batalha acontecia dentro. Cada palavra aqui foi um convite, não para a guerra, mas para o retorno, para a lembrança de algo que você já foi antes de esquecer. E agora, aos poucos, você sente, há algo pulsando diferente, como se um fio tivesse sido desconectado lá fora e religado aqui dentro, como se o centro tivesse se deslocado, saído das mãos dele e voltado ao seu próprio coração. Esse é o som da liberdade. E liberdade, Jung diria, é quando você se torna tão inteira que ninguém mais consegue te dividir. As sombras que um dia você temeu, agora te reconhecem, porque você olhou para elas sem piscar. E quem encara a própria escuridão com amor deixa de ser escrava da luz alheia. Você não precisa mais ser aprovada, nem compreendida, nem aceita, porque aceitou a si mesma, inclusive os pedaços que outros te ensinaram a rejeitar. Isso ninguém pode tirar, isso ninguém pode manipular. Talvez você perceba que o maior poder que alguém pode ter é o de não ser mais dominável. Não porque se tornou rígida, mas porque se tornou líquida, invisível às garras do controle, inacessível à chantagem emocional. Você não se armou, você se dissolveu, e na dissolução se refez com matéria nova, matéria que não adere mais ao antigo script. Você não é mais personagem, é autora, e o que vem agora é a história que só você pode escrever. Respire e perceba. Seu corpo já sabe, ele sempre soube, mas agora você também sabe. Não intelectualmente, visceralmente. Sabe com o sangue, com os ossos, com o silêncio que desce da nuca até o ventre. O saber que não busca validação,
que não grita, que apenas é. Essa é a sabedoria que nasce quando tudo que tentaram usar contra você se torna parte da sua consciência. Se em algum momento você voltar a escorregar para as sombras do antigo ciclo, não se culpe. Lembre-se, o caminho da individuação não é uma linha reta, é espiral. Você pode passar pelo mesmo ponto, mas de um nível mais elevado, de uma perspectiva mais clara, cada vez menos refém, cada vez mais livre. E é isso que assusta aqueles que queriam te controlar. Você não volta igual. Permita que tudo o que foi dito aqui continue trabalhando em você, mesmo no silêncio, especialmente no silêncio. Porque há sementes que brotam no escuro. Há chaves que só giram quando não estamos mais tentando forçar a porta. Deixe que essa jornada siga pulsando dentro, como um eco, como um sussurro que não se apaga, como uma verdade que, uma vez sentida, já não pode mais ser negada. Talvez, no fundo, o que você estava buscando nunca foi controlar um narcisista, mas recuperar o sagrado poder de não ser mais manipulável. E agora que você sentiu isso, mesmo que por um instante, nada será como antes. Se isso tocou você, de alguma forma, deixe que esse sentimento se espalhe. Comente, compartilhe, envie para alguém que você sabe que precisa disso. Inscreva-se para não se perder de si mesma de novo, porque às vezes o simples ato de permanecer é a forma mais profunda de dizer: eu voltei para mim,